Meus amigos, bloco 5 deste nosso minicurso. Esse é o bloco 5, penúltimo bloco. Minicurso Tiradentes, o herói fabricado. No bloco 4, que dividimos em 4.1 e 4.2, lá no 4.2, eu terminei sinalizando, dando uma pista que discutiríamos neste bloco 5, como foi criado esse mito, a figura mítica do Tiradentes, o salvador nacional, patrono da independência, né? Cristo das multidões. Como isso foi possível? Quem engendrou, arquitetou essas coisas? Quais os objetivos? Vamos, né, nesse bloco, vamos entender isso e desmistificar essa figura. Tiradentes hoje já tem larga bibliografia historiográfica apontando como, de fato, o mito, o herói, o Cristo das multidões, como o herói, de fato, foi fabricado. Talvez alguns de vocês digam, mas todo herói, meu caro doutor, de certa forma é fabricado. Mas este, eu diria, com perdão da palavra, foi descaradamente fabricado, com objetivos revolucionários. Revolucionários, né? Bom, vamos começar. Então, nós terminamos o bloco passado, um bloco grande, dividimos em duas partes, onde analisamos os autos da devassa, o processo ali entre 1789 e 1792, o processo em que se investigou. Lembrem-se que o Tribunal de Alçada Português de Lisboa veio para o Brasil para fazer esses julgamentos. Vocês retomem e revejam, se quiserem, o bloco 3 e o bloco 4 nesse sentido. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o bloco 4 ficou bastante claro como se deram as investigações, como se deram as imputações, como se deram as condenações de todos os mais de 30 envolvidos na Inconfidência Mineira e também do Tiradentes confesso, réu confesso. No bloco 4 vimos inclusive os termos da sentença, antes vimos os termos da defesa, a brilhante defesa que o advogado nomeado dativo fez uma defesa específica para todos os réus e uma outra bem específica para Tiradentes, porque afinal de contas era um réu confesso. Brilhante defesa, mas o sistema, já naquela época, tal como agora, não queria muito bem saber de respeitar a ampla defesa. Agora, interessante que tal como agora, lá também estava um embaralhamento terrível, uma mistura de política, com interesses espuros de várias naturezas, de vários setores da sociedade, mistura de política com o judiciário, estava um negócio terrível. Pois bem, vamos iniciar propriamente dito agora o bloco 5º. Nesse bloco, vamos tentar, à luz, como eu falei, da historiografia, desmitificar a figura do herói fabricado. Pois bem, veja que interessante. Quem é a figura do Tiradentes? Quem foi de fato, na real, quem foi a figura do Joaquim Silvério? Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. O Silvério é o delator. Quem foi o Tiradentes? E quando começou-se a fabricar o mito? Bom, Tiradentes, todos já sabem, a historiografia vem deixando também cada vez mais claro, um sujeito de origem modesta, chegou ao cargo de alferes no exército, mas quando se deu a explosão do processo da Inconfidência, a delação, as punições,
ele já não fazia mais parte do exército, já não era mais alferes. Não foi um militar prestigiado de patente. Alguns dizem que a patente de alferes já foi extinta há muito tempo, de sorte que hoje comparam ali como algo em torno de um tenente, alguma coisa assim, ou até um pouco a patente inferior a de tenente. Então, esse Tiradentes teve vários ofícios, além da própria vadiagem, teve vários ofícios. Tropeiro, também fazia os ofícios ali de prático, com uma espécie de médico prático, de dentista, de tirar o dente mesmo, que aprendeu ele com seu tio. Era um beberrão, era um falastrão. Inclusive havia passado um certo tempo na própria capital baiana, em Salvador, dizem onde teve qualquer contato com a maçonaria, mas num grau mínimo, certamente, né? Um grau 1, 2. Bom, esse Tiradentes, como lhes expliquei nos blocos anteriores, bom, de certa forma, até certo ponto, ele realmente teve algum contato com essa conspiração. Mas hoje a historiografia já aponta, a participação do Tiradentes foi ínfima. Não era nada de líder dessa Inconfidência. Era um participante, provavelmente, para quem nem sequer se passavam realmente informações profundas sobre a conjuração que se estava planejando pela independência de Minas Gerais, e não a independência do Brasil. Pois bem, agora, aconteceu tudo o que eu já narrei, para não ser repetitivo aqui, e nós chegamos no ponto da condenação, a condenação à morte pela forca. Nós vamos discutir no 6º bloco, no último bloco, se de fato houve realmente a execução do Tiradentes ou se foi uma armação. Mas o que interessa discutir agora é o seguinte: uma vez que a história sacramentou, então, que Tiradentes, historiografia oficial, fora enforcado, fora punido em 21 de abril de 1792. Não havia, em 1792, não havia 10 anos depois, não passou a haver 10, 20, 30, 40 anos depois, ou seja, para os contemporâneos de Tiradentes e para o Brasil das décadas seguintes, a Inconfidência Mineira não foi jamais considerada para seus contemporâneos a tentativa de levante ou o levante mais grave contra a coroa portuguesa. As figuras, mesmo as figuras da aristocracia mineira, alguns que foram inclusive condenados ao degredo, ninguém mais se lembrou desse pessoal, nem a nível nacional, nem mesmo a nível de Minas. A figura do Tiradentes era um nada. O Joaquim da Silva, né? Nada. Não havia, que isso fique bem claro, não havia contemporaneamente, nem nas primeiras décadas seguintes, de maneira espontânea, orgânica, no seio popular, no seio social, ninguém fazia caso do Tiradentes. Ninguém fazia caso. Nada histórico. Bom, quando, já chegado no século XIX, nos primeiros movimentos de partidos republicanos, estou falando do Segundo Império de Dom Pedro II, não havia ainda o golpe da República. Quando chegado ali no auge da produção literária, da curta vida e curta vida poética também, do baiano Castro Alves, prestem atenção, escreveu um poema chamado Tiradentes, o Cristo das multidões. Prestem atenção. Veja, um devaneio poético, uma licença histórica poética do Castro Alves. Poetas devaneiam muito, a maioria deles, ou quase todos. E ele criou poeticamente essa semente do mito Tiradentes. Tiradentes, prestem atenção, o Cristo das multidões. Mas isto foi muitos anos antes do golpe militar da República
que depôs o Dom Pedro II, findando o Segundo Império, findando a tradição da monarquia no Brasil e instaurando essa terrível república que nos desgoverna até hoje. Vejam, mas o que houve entre a proclamação da República por um golpe militar que depôs o imperador legítimo? O que houve entre a Inconfidência Mineira e a proclamação da República? Houve a independência do Brasil. Interessante notar o seguinte, que a independência no Brasil foi muito sui generis, foi muito específica, a independência do Brasil de Portugal. Aqui na América do Sul, o Brasil foi o único país que tornou-se independente sem ter que enfrentar ou experimentar um processo revolucionário. Ou seja, a independência do Brasil não se deu por consequência de uma investida, por conta de um estratagema revolucionário. Não. A independência, vocês sabem, se deu o próprio rei de Portugal, pai de Dom Pedro I, aconselhou o filho, olha, declare logo a independência antes que um aventureiro venha e tome isso daqui e reparta esse imenso território em umas 10 republiquetas, como está acontecendo aqui com os nossos vizinhos. Declare você logo a independência, Pedro. Deu-lhe o conselho Dom João, antes de voltar para Portugal, Dom João. E ele declarou a independência. Vejam só, o José Bonifácio teve um papel preponderante no aconselhamento para a declaração da independência do Brasil. A esposa, a dona Leopoldina, a princesa Leopoldina, mulher, portanto, Dom Pedro I, uma mulher extremamente preparada politicamente, uma mulher como eram todas as mulheres da casa dos Habsburgos, do Império Austríaco, muito preparada. Essa dupla, Princesa Leopoldina, José Bonifácio, extremamente preparados, com uma visão do que estava acontecendo no mundo e também com uma visão do que estava acontecendo politicamente aqui no Brasil. Aconselharam o príncipe, o jovem príncipe Dom Pedro I, a declarar a independência do Brasil. E a Bahia, a minha Bahia, lá em 1823, o ano depois da declaração da independência, é quem de fato efetivou a independência do Brasil. Bom, mas o que interessa é o seguinte, olha que interessante. O Brasil não precisou passar por um processo antitradição, portanto revolucionário, para tornar-se independente. A independência do Brasil deu-se dentro ainda de um contexto tradicional, obediente à tradição, sem desconstruir, sem negar o passado e tudo mais. Bom, tudo isso, vejam, quando se deu a independência, então, a declaração, 1822. Quando Tiradentes tinha morrido, 1792. Até 1822, Tiradentes era nada histórico. Então veio a independência, sem processo revolucionário de desconstruir tudo, de destruir tudo, não, ao contrário. Foi uma independência conservadora, no sentido de conservar o que era bom de ser conservado. Ninguém está se lembrando de Tiradentes. Lá após a segunda metade, muito tempo depois da independência, após a segunda metade do século XIX, começam a surgir as primeiras sementes dos partidos republicanos. Começa-se a pensar portanto, em república no Brasil, mas o Império estava ainda de vento e popa. O imperador era jovem, estava alinhado à igreja, aos grandes produtores de café, não havia problemas. Depois veio a Guerra do Paraguai, o Brasil ganhou prestígio, embora gastou-se muito. O Brasil, enquanto surgiam os primeiros partidos republicanos, e enquanto o Castro Alves escrevia o seu poema mítico, Tiradentes, o Cristo das Multidões,
o Brasil tinha prestígio de uma grande nação no cenário internacional, o Brasil imperial, a monarquia brasileira. Vejam, mas nesse tempo, o inimigo não dorme de touca. Ou seja, os revolucionários, muitos deles inclusive dentro do exército, mesmo os positivistas, eles já estavam, junto com os casacas, ou seja, com muitos civis, pensando na tal da república. Dizem que até o próprio imperador se dizia republicano. Isso aí não está comprovado de todo. Ele pode ter dito, mas não significa que ele sentisse isso de fato. O fato é o seguinte: quando chegado 1889, em 1889 o Império estava bastante desgastado. O imperador estava doente. A princesa Leopoldina era bastante popular, mas estava em queda a sua popularidade por algumas medidas que vocês sabem bem, que ela vinha tomando. O imperador estava com doenças, inclusive diabetes. Isso lhe afetava muito a capacidade de governabilidade. Basta dizer a vocês que Dom Pedro II teve muito problema de saúde pouquíssimo tempo antes na Europa. Chegaram até lhe aplicar extrema-unção. Depois ele melhorou miraculosamente, voltou ao Brasil. O Império estava passando por dificuldades. E principalmente os grandes fazendeiros, cafeicultores, que davam sustentáculo ao Império, depois da Lei Áurea, vinha desembarcando do Império e embarcando na aventura republicana. Bom, 1889, os republicanos, usando Marechal Deodoro como um fantoche, deram um golpe no Império, depuseram o imperador Pedro II e mandaram ele e sua família para o exílio. E aqui funda-se então a República. Marechal Deodoro da Fonseca, primeiro presidente. Quando se funda a República, funda-se o primeiro ministério da República fundado foi o Ministério da Justiça. E o primeiro ministro da Justiça foi um cidadão chamado Campos Salles. Frisem bem. Campos Salles foi o primeiro ministro da Justiça e foi o quarto presidente da República. Viria a ser o quarto presidente da República tempos depois. Campos Salles prestem atenção, era um aficionado pela figura do Tiradentes. Era um republicano. Não existia a República ainda, mas antes da República já existiam os partidos republicanos. Quando proclamada a República, o golpe da República, terrível golpe da República, aplicado pelos militares, vem este Campos Salles, republicano, portanto, de primeira hora, torna-se ministro da Justiça. Ele era apaixonado pela figura do Tiradentes. Ele era. Veja, não existia a figura do Tiradentes mítica, a não ser no pequeno poema do Castro Alves. Mas na cabeça de alguns republicanos, eles já estavam pensando, esta figura dá um bom herói nacional. Por que um herói nacional, pessoal? Porque com o golpe da República, ao contrário da Declaração da Independência, que eu lhes disse, o Brasil se tornou independente sem precisar passar por um processo revolucionário. O que é um processo revolucionário? Visa-se construir uma nova ordem, destruindo tudo que diz respeito à ordem dita antiga. Viu-se o que aconteceu na Revolução Francesa, a partir de 1789. Destruiu-se tudo, do ponto de vista filosófico, político, material, histórico. Bom, proclamada a República, Campos Salles, primeiro-ministro da Justiça, republicano de primeira hora, pensou logo o seguinte: é preciso que nós façamos uma engenharia social. Uma engenharia social revolucionária de manipulação
da percepção popular nacional, no sentido de que nós temos que apagar o quanto antes todos os grandes símbolos que fizeram parte do Império, que tornaram o Império tão popular. Basta dizer que Dom Pedro II era muito popular, mesmo com as dificuldades dos últimos meses e anos da monarquia. Veja, a esse ponto, chegamos já à seguinte conclusão para desenvolvermos. Vou acabar esse bloco sem muita demora. A criação do mito do herói fabricado Tiradentes deu-se de uma maneira muito criativa e intencional por parte dos republicanos revolucionários, porque eles localizaram um suposto fato histórico ocorrido em 1792, que foi a execução suposta do Tiradentes, determinada pela bisavó do Dom Pedro II, a Dona Maria a Piedosa, que essa própria república começou a chamar de Maria a Louca, para depreciar este símbolo também da velha ordem. Então, imagine, quem estava tomando o poder no Brasil com a proclamação da República? Os militares, revolucionários, salvadores da pátria, que vinham nos salvar da velhacaria, da velha ordem, de facínoras, de déspotas. Então, quem lá atrás tinha se levantado supostamente e liderado supostamente um levante para a libertação e pela independência do Brasil, um tal do Tiradentes, que tinha se assumido, se confessado líder daquela Inconfidência. Então eles pegam o Tiradentes, que havia sido executado a mando de quem? A mando da rainha, a avó deste Dom Pedro II, que agora os militares igual ao Tiradentes militar, agora os militares mandavam embora do Brasil o bisneto daquela rainha terrível que havia executado esse herói. Então eles pegam o Tiradentes, trazem-no como um herói, alguém que lá atrás se sacrificou tentando conseguir o que eles, os militares, os republicanos, conseguiram agora com a deposição em 1889 do imperador e implantação da tão sonhada e maravilhosa e maravilhosamente maravilhosa República. Olha que estratagema. Esse foi o sentido, o objetivo, o que eles visaram. Mas como é que se faz uma engenharia social? Se faz uma engenharia social já assim. 1890, o próprio ministro da Justiça, o Flávio Dino da época, o Campos Salles, com a missão de reescrever a história, reescrever os fatos históricos. Engenharia social, manipulação das massas. O Campos Salles, já em 1890, um ano depois, apenas com um ano de ministério, o Campos Salles, ministro da Justiça, claro, o presidente da República é quem vai assinar o decreto, decreta 21 de abril, feriado nacional, feriado de Tiradentes. Já em 1893, cria-se um quadro. O Pedro Américo, ele pinta um quadro do Tiradentes esquartejado. Se vocês notarem, a Elizabeth está colocando agora o quadro tem ele forma o mapa do Brasil, as partes esquartejadas. E o Tiradentes, a cabeça com cabelo grande, como um Cristo. E está ali perto do Tiradentes um crucifixo, o Cristo crucificado. Vejam. Do ponto de vista visual, plástico, imagético e de narrativa, eles criaram, os republicanos, a partir da proclamação da República, criaram a figura que tinha existido no primeiro momento na poesia de Castro Alves. O Cristo das multidões. O Salvador nacional, o Tiradentes. E por quê? Eu repito,
porque eles precisavam desesperadamente, nesses primeiros anos, porque eles tinham medo de que, por algum movimento interno, se criasse condições de que a família real retornasse e fosse restaurada a monarquia. E era bem possível. Então eles, para negar tudo e destruir tudo do tempo do Império, à medida em que eles foram mudando os nomes das ruas, das praças, dos edifícios, destruindo todos os símbolos do Império, eles precisavam criar símbolos dessa nova era, e símbolos salvadores que nos salvaram do terrível Império. Basta dizer o seguinte, que o próprio governo republicano nomeou o Tiradentes patrono da independência. Como assim, cara pálida? Patrono da independência em 1822? Quando os artífices, aqueles que de fato lutaram pela independência, pensaram a independência, raciocinaram a independência, portanto, os benfeitores do Brasil no sentido de buscar a independência foram José Bonifácio, a princesa Leopoldina e também, por extensão, óbvio, o próprio imperador, que viria a ser o imperador Dom Pedro I. Como é que alguém que foi morto em 1792, o Tiradentes, que não cantava nada naquela Inconfidência Mineira, um nada histórico, pôde ser elevado a patrono da independência pelos republicanos a partir da proclamação da República, porque eles precisavam apagar tudo que diz respeito à boa tradição, tudo que diz respeito àquilo que não fosse revolucionário, ou seja, aquilo que não fosse reconstrutor, destruidor da própria história. Aqueles que tomaram o poder, olha que interessante, precisavam apagar o passado, como ele existiu, e reconstruir o passado a seu favor e, claro, detratando os seus opositores, detratando aquilo de bom e aquilo que estava construído pelos seus opositores. Lhes lembram alguma coisa nos idos 2023, 2024? Pois bem. Então, eis aí a criação do mito Tiradentes, o herói fabricado. Então vejam, eles levaram isso às últimas consequências. A criação, eu repito, um homem que foi um nada histórico, o Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, e elevaram a materialização revolucionária daquilo que o Castro Alves criou no primeiro momento sem nenhuma intenção de criar mito revolucionário. Ele foi apenas poético, criou o Cristo das multidões. Então nós temos hoje o Tiradentes como o patrono da independência, nós temos o Tiradentes com feriado nacional, e aí eu concordo com o príncipe deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, quando disse que, na verdade, esse feriado tinha que ser revogado, e, na verdade, nós tínhamos que ter o feriado do descobrimento do Brasil, ou como preferem alguns, do achamento do Brasil. Vocês não acham que seria um feriado nacional o dia em que, por exemplo, é rezada a primeira missa aqui em terras brasileiras, o dia do achamento, do descobrimento? Mas não. Então vejam, hoje nós temos, por exemplo, a cidade que hoje em Minas Gerais se chama Tiradentes, era a cidade de São José del Rei. Hoje existe ainda a belíssima São João del Rei, terra até dos Neves. Os Neves têm um belo sobrado lá até hoje da família. Mas existia ali do ladinho a cidade de São José del Rei. São José del Rei hoje se chama Tiradentes. Os mineiros o sabem bem. Deviam mudar, né? Voltar a chamar São José del Rei. Só que vai demorar bastante, até porque no momento nós estamos vendo no Brasil, curiosamente, um outro processo revolucionário, né? Bom, então vejam vocês, o Tiradentes foi fruto e é o maior exemplo, de longe, é o maior exemplo na historiografia brasileira, na história da vida brasileira,
de como o que muitos estão fazendo por aí hoje, o que muitos estão fazendo por aí hoje, eles não inventaram. Vejam vocês, pessoas lá do século XIX já estavam orquestrando uma engenharia social revolucionária de reescrever o passado, destruindo as boas tradições, difamando os verdadeiros heróis nacionais. Quem foram os verdadeiros heróis nacionais? Dom João VI, que dando um baile a Napoleão Bonaparte diz: o único que me enganou na Europa foi esse príncipe herdeiro português, esse Dom João VI. Que nem era Dom João VI ainda, era o príncipe regente. Ele sai lá de Portugal dando baile em Napoleão e vem para cá escrever o Brasil nessas Américas. Os grandes heróis nacionais, Dom João VI, Dona Leopoldina, o próprio Dom Pedro I, o próprio Dom Pedro II, que não permitiu que essa terra fosse fragmentada em 10, 12, 15, 20 republiquetas. E tantos outros heróis. José Bonifácio, tantos outros heróis nacionais que nós tivemos. Mas não. A República veio com essa sanha e empreendeu um processo revolucionário, sim senhor, de apagar o passado, como ele existiu, difamar esse passado e seus personagens históricos e recriar uma versão da história que lhe interessava, uma versão revolucionária da história. Então veja, nesse movimento de apagar a história e reconstruir uma narrativa, e vejam vocês que hoje nós estamos em épocas de narrativas, não é? Fala-se tanto em narrativas hoje no Brasil. O próprio presidente atual da República fala tanto em democracia relativa, em aquilo outro relativo. Hoje é a época das narrativas. A verdade parece que não importa mais. E isso é porque nós estamos vivendo em meio de um processo revolucionário. O Brasil, de 2023 para cá, está vivendo um processo, você pode não estar enxergando, mas enxergue, nós estamos presenciando, vivenciando e submetidos a um processo revolucionário em que aqueles que tomaram poder estão numa engenharia social perversa, reescrevendo o passado ao seu bel prazer e, portanto, trazendo uma narrativa de destruição de personalidades, de personagens, opositores, e trazendo para si aquilo que lhe interessa. Que interessante. Campos Salles, Flávio Dino, Lewandowski, não? Pois é, pessoal. Então, do ponto de vista histórico, não existiu do ponto de... Bom, nós temos alguns... aqui mesmo no Brasil, né? Você vê, a própria conjuração baiana, que também foi frustrada, foi muito mais, vamos dizer assim, muito mais orgânica. Havia líderes realmente que se arriscaram para tentar fazer aquilo, muitos africanos inclusive. A Inconfidência Mineira foi um movimento de oportunistas que queriam apenas criar um país a partir de Minas Gerais e ganhar muito dinheiro. E depois, 100 anos depois, exatamente 100 anos depois, 1889, um grupo de oportunistas civis e militares toma o poder, depondo, botando para fora um imperador honesto, e de maneira oportunista se apropria de um Zé Ninguém e faz o Brasil engolir goela abaixo esse herói fabricado, o Tiradentes. O mais importante de quando nós entendemos, ou de nós entendermos que Tiradentes é um herói fabricado a toque de caixa em benefício de uma narrativa espúria, da política mais baixa, autoritária inclusive. O mais importante de nós entendermos isso é nós tentarmos utilizar esse conhecimento, desse entendimento do passado, para lermos o que estamos presenciando nesse momento no Brasil. Como os verdadeiros heróis nacionais são escondidos, difamados e
nós passamos a idolatrar, por ausência de conhecimento, essas narrativas e esses falsos heróis que nos são impostos. Então, que nós tomemos bastante cuidado com isso. Então é isso. Finaliza esse bloco, pensando que, de certa maneira, demonstrei a vocês que o Tiradentes é um herói fabricado. Vamos então para o último bloco, onde nós vamos entender. Bom, além de ter sido um herói fabricado, nesses termos, será possível que a narrativa é ainda mais perversa e ainda mais mentirosa do que isso? Será possível que nos enganaram sobre Tiradentes ainda mais? Será possível que que é verdade o que alguns historiadores e alguns narradores já apontavam desde aqueles primeiros anos após a suposta morte? Ou seja, será possível que falsearam a realidade? Será possível que Tiradentes não morreu na forca e sobreviveu ainda por décadas? Houve a forca? Houve a execução? Ou tudo foi um acordão orquestrado também pela maçonaria? No sexto bloco e último, nós vamos verificar.